Questãozinha de matemática básica para você que está chegando aqui no canal, seja muito bem-vindo. Temos aqui agora uma expressão numérica para podermos resolver juntos e eu quero saber de você se você sabe ou não resolver essa expressão. Qual é o valor dessa expressão? 15 menos 6 ao quadrado dividido por, abre parênteses, 8 dividido por 2, fecha parênteses. Se você já sabe, deixa aí nos comentários, beleza? Letra A, B, C ou D e vamos, é claro, resolver juntos essa questãozinha para ensinar vocês como que resolve e depois decifrar essas operações que estão aqui na nas nossas opções, beleza? Começando aqui, para resolver essa questão, temos que definir qual das operações devem ser feitas primeiro, tá? Começando pelos parênteses, a gente vai começar tudo que está dentro deles sendo resolvido primeiramente, tá? Não pode se esquecer disso. Os parênteses, eles dão uma importância maior para as operações, para os números, tá? Então a gente faz primeiro aqui o parênteses e, primeiramente, ignora tudo que está fora, tá? 8 dividido por 2 é a primeira coisa que a gente deve fazer. E 8 por 2 é muito fácil. Isso aqui é igual a 4. E aí o restante eu vou manter, ó. Divide aqui, o 6 ao quadrado, daqui a pouquinho a gente resolve. E o 15 vai ficar aqui paradinho também. Olha só, atualizamos a nossa expressão e temos agora essa daqui para resolver. Entre essas operações, já não tem mais parênteses. O que eu vou fazer primeiro? Temos potência, subtração e divisão. A primeira coisa que a gente faz nesse caso aqui é a potenciação. Gente, ela tem maior prioridade que as outras, tá? 6 ao quadrado é a operação que a gente deve resolver nessa etapa. 6 ao quadrado eu vou resolver aqui em cima, ó, puxar uma setinha e vamos ver quanto que vale essa operação. Por definição, a gente vai fazer 6, que é a base, multiplicada por ela mesma. 6 vezes 6, beleza? E 6 vezes 3, a gente lembra da tabuada, isso aqui é igual a 36. Excelente, pessoal. 36 é o valor de 6 ao quadrado, a gente já substitui ali dentro da nossa expressão no lugar do 6 ao quadrado. Então vai ficar 15 menos o 36 dividido por 4. Excelente. Nesse ponto aqui temos subtração e divisão. Dessas duas operações, né, a gente deve resolver primeiro a divisão. Só em seguida a gente resolve a subtração. Então a gente vai fazer primeiro 36 dividido por 4 e vamos preservar aqui, ó, esse sinal de menos, beleza? Por causa que é a subtração que está sendo feita e menos com mais fica menos, então vai manter esse negativo aqui, beleza? O 15 a gente vai manter. E quanto que é 36 dividido por 4? Basta lembrar da tabuada, né? O número que multiplicado por 4 que dá 36, que é o número 9. Está na tabuada do 9, então fica tranquilo, né? 15, então, menos 9. Olha só, a parte mais fácil, né? 15 menos 9 só pode ser exatamente 6, que é o resultado da nossa questão, dessa expressão numérica aqui, tá? Vou circular aqui de vermelho. E aí agora, nessa etapa, né, depois de você já ter acertado aqui essa parte, vamos tentar descobrir qual das opções representa pra gente esse 6, tá? Será que esse 6 fatorial? Será que é 3 ao quadrado? 6 primorial ou raiz cúbica de 216? Vamos resolver cada uma delas e no final descobrir qual delas que vale 6, tá? Pode ser que você saiba, pode ser que você não saiba, então venha comigo para resolver cada uma delas. Começando do fatorial, é uma operação que já está recorrente aqui no canal, o pessoal já está manjando. Para calcular o fatorial, eu vou multiplicar os números menores ou iguais ao valor que está sendo aplicado aqui. No caso, é o 6, tá? Então, eu vou pegar o 6 e multiplicar os menores do que ele. Então, vai ficar 6. O antecessor do 6 é o 5. O antecessor do 5 é o 4. E assim, gente, vai seguindo até chegar no 1, tá? Não vou ficar repetindo essas frases, né? Multiplica os antecessores até chegar no 1. E agora, a missão é resolver essas operações aqui. Não é difícil, tá? Vamos fazer de cabeça aqui, ó. 6 vezes 5 dá 30. Beleza. 30 vezes 4 é igual a 120. 120 vezes 3 dá 360. E 360 vezes 2 vai ficar igual a 720. Então, 720 ficou bem grande o valor aqui, tá? É o resultado de 6 fatorial. Vou até circular aqui. Mas, embora seja um número interessante, não é o nosso resultado. Então, não vamos marcar 6 fatorial. Já eliminamos essa opção, beleza? Agora, a próxima é 3 ao quadrado.
O 3 ao quadrado é uma opção bem parecida com esse 6 ao quadrado. O que muda? Apenas a base. Então, o número que multiplica por ele mesmo vai ser alterado. Em vez de multiplicar 6 vezes 6, né, como aqui em cima, vamos multiplicar 3 vezes 3, por causa dessa base 3, o expoente 2. Então, 3 multiplicado por 3. Beleza? Tranquilo? 3 vezes 3 é igual a 9. Beleza? Oh, ficou quase, hein? Ficou perto aqui da nossa resposta, bem mais perto que a letra A, mas infelizmente não é a nossa resposta. Beleza? Beleza. Foi bom para a gente relembrar aqui a potenciação e agora uma operação diferentona aqui, né? Esse primorial, esse hashtag, você já viu falar sobre o primorial, gente? O próprio nome já faz uma chamada aqui para um conjunto de números muito interessante. Os números primos, né? O primorial depende dos números primos. Então vamos listar alguns aqui para a gente poder utilizar nessa opção. Os números primos são números importantes, tá? Você deve relembrar. São números que possuem apenas 2 divisores. E, começando pelo número 2, a gente vai seguindo essa listagem. Depois temos o 3, o 5, 7, o 11 e assim por diante, tá? Esses aqui já são suficientes para a gente poder descobrir esse valor. E agora basta que a gente faça a multiplicação dos números primos que sejam menores do que 6. Vamos olhar na lista. Quais números são menores que 6 aqui? O 5, o 3 e o 2. Caso o número 6 fosse primo, né, no caso, se a gente aplicasse o primorial em um número primo, o próprio número pode entrar na nossa multiplicação também, tá? Nunca se esqueça disso. A gente não ignora os valores que estão aqui sendo aplicados, tá? É que aqui o 6 ele não é primo, então ele não entra de fato na multiplicação. Então vai ficar 5 vezes 3 vezes 2, que são os 3 primos que existem menores que 6, tá? Isso aqui, gente, é fácil, tá? 5 vezes 3 é 15 e 15 vezes 2 é igual a 30. Excelente, gente. Perfeito. 30 não é a nossa resposta, então a gente já pode eliminar também a alternativa letra C. Sobrou apenas a letra D, essa raiz cúbica. E aí, você sabe resolver raiz cúbica? Como que eu faço, né? Sem ficar chutando valor, sem poder lembrar aí da nossa memória. Existe um método prático? Existe e eu vou mostrar para vocês, tá bom? O método da fatoração é bem interessante e serve também para raízes cúbicas. Então a gente pega esse 216, vamos fatorá-lo, obviamente, por números primos, que é esses números aqui em cima que eu listei, e a gente vai fazer umas estratégias aí para poder descobrir a raiz cúbica de 216, tá? Vou listá-lo aqui, ó, 216, e agora basta que a gente faça uma divisão, tá, gente? Começando pelo primeiro primo que é par, que é o 2, né? E é o único primo que é par, na verdade, né? Então vamos dividir por 2, porque o 216 é par. 216 dividido por 2, isso aqui é igual a 108. 108 também é um número par. E aí divide por 2 de novo. Aqui vai ficar igual a 54, que dá para dividir por 2 novamente. E aí vai ficar 27. E olha que interessante. O 27, gente, já não é mais par. Então eu tenho que ir para o próximo número que está aparecendo aqui, que não é par, né? No caso aqui, o número 3 já consegue dividir o 27. 27 está na tabuada do 3, né? Então vai ficar aqui 3. 27 dividido por 3 é igual a 9. E 9 dá para dividir por 3 novamente. E aqui divide por 3 até chegar no 1. Olha que interessante. Temos esses fatores aqui, então, que são multiplicações, tá? Todos eles multiplicações. E aí, qual que é a estratégia para descobrir a raiz cúbica? Como a raiz cúbica ela tem um índice 3, olha só, interessante aqui, eu vou agrupar essas multiplicações aqui de 3 em 3 valores iguais, tá? Isso aqui é muito importante. Então, vamos pegar 2 vezes 2 vezes 2 e vamos juntar eles aqui em uma única potência. 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 2 ao cubo, ou se você quiser colocar 8 também, mas isso aqui vai ficar mais interessante, tá? E 3 vezes 3 vezes 3 é igual a 3 ao cubo. Feito isso, agora a gente consegue colocar dentro da nossa raiz quadrada. Então vai ficar aqui raiz cúbica de 2 ao cubo. Como são multiplicações, posso separar da raiz, como vocês já sabem. Vai ficar 3 ao cubo aqui.
E o que foi importante para a gente fazer essa fatoração e deixar essas potências? Olha que legal. Raiz cúbica corta com expoente cúbico. Raiz cúbica corta com expoente 3. Então, o que vai sobrar? Apenas esses números aqui, 2 e 3 multiplicados. Portanto, a raiz quadrada de 200, raiz cúbica, perdão, de 216 é igual a 2 vezes 3. E 2 vezes 3, gente, não tem segredo, né? É igual a 6, que é exatamente o valor que a gente tinha aqui, 6 como sendo a nossa resposta. A alternativa correta, então, letra D. Se você marcou essa, parabéns, você acertou essa questão. Grande abraço a todos, espero que você tenha gostado e eu te vejo no próximo vídeo. Sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje eu vou trazer para vocês essa questãozinha de matemática básica e convido você a tentar resolver junto comigo essa expressão numérica que temos aqui. Abre parênteses, 9 dividido por 3 vezes 4 dividido por 3, tudo isso elevado ao quadrado. Você consegue resolver essa questão? Deixa nos comentários e vamos resolver juntos aqui detalhadamente, tá bom? Primeira coisa que a gente tem que pensar, gente, é qual dessas operações eu devo fazer primeiro. E aí você pensa o seguinte, nessa expressão a gente tem, além dessa potência que está fora do parênteses, a gente tem divisão e multiplicação. E aqui outra divisão. Essas duas operações, gente, elas têm a mesma prioridade dentro de uma expressão numérica. Elas estão baseadas aqui na mesma definição. Então, quando isso acontece, o que eu faço? Eu vou resolver da esquerda para a direita, sempre dessa forma. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer aqui, né, é fazer essa divisão aqui e logo em seguida a multiplicação e depois a outra divisão. Então, vamos começar fazendo 9 dividido por 3. E 9 por 3 não é difícil. Isso aqui é igual a 3. Vou escrever aqui e vou manter todo o resto. Vezes 4 dividido por 3, tudo isso ao quadrado. Muito bem. Nesse passo agora, a gente tem, de novo, da esquerda para a direita, essa multiplicação. 3 vezes 4 é igual a 12. 12, e eu vou manter a divisão por 3. Excelente. Ao quadrado também vou manter. E por último, a última coisa que devemos fazer nessa questão é o nosso 12 dividido por 3. E 12 dividido por 3 é igual a 4. Portanto, 4 vai ser 4 ao quadrado. E se a gente resolver essa potência, que vai ser baseada aqui na definição da potenciação, né? 4 ao quadrado é igual a 4 vezes 4. Isso aqui, gente, é igual a 16. E 16 é a nossa resposta desse desafio. Você conseguiu chegar no 16? Meus parabéns, caso você tenha conseguido. Agora, a nossa próxima missão é descobrir qual dessas opções aqui representa para a gente esse resultado 16. Vamos comigo acompanhar cada uma dessas operações? Existem operações aqui que são diferentes e eu vou mostrar para vocês como que resolve cada uma delas. Começando pelo duplo fatorial. O duplo fatorial, gente, é uma operação muito interessante da matemática e eu vou mostrar para vocês como que se calcula. A gente vai fazer o seguinte. Primeiro, devemos conhecer os fatoriais. Os fatoriais, por exemplo, se eu tiver aqui 5 fatorial, a gente vai multiplicar todos os números naturais menores ou iguais ao 5, por exemplo, que está sendo aplicado aqui, né? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Esse é o fatorial simples, tá? Só que o nosso caso aqui envolve um fatorial duplo. Isso aqui, o que acontece? Ao invés de multiplicar todos os naturais, eu vou sempre alternar um dos números que estão aparecendo para a gente na ordem. Então, em outras palavras, o número 5, sendo um número ímpar, ele vai multiplicar todos os ímpares menores do que 5, menores ou iguais ao 5, né? Então, no caso, se eu colocar o duplo fatorial aqui, eu vou ter que eliminar o 4 e eliminar o 2. Portanto, 5 duplo fatorial é igual a 5 vezes 3 vezes 1. Quase coloquei o 2 aqui, né? 5, 3 e 1, que são os números ímpares menores ou iguais que 5. Se a gente fizer essa multiplicação, 5 vezes 3 é igual a 15 e 15 vezes 1 é o próprio 15. Olha só, chegamos muito, muito próximo do nosso resultado, mas não é a nossa resposta, certo? Já podemos eliminar a opção letra A.
A gente vai agora para a segunda opção, que também é baseada em uma potenciação, assim como a gente fez o 4 ao quadrado aqui. Só que o nosso expoente agora é o número 3. Como que funciona uma potenciação dessa forma? A quantidade que está no expoente é a quantidade de vezes que a base vai se repetir na multiplicação. Então, por exemplo, se eu tiver aqui 5 elevado à quarta potência, eu vou repetir o 5 4 vezes. Então, vai ficar 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Opa, cortou aqui para vocês, né? 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. E no nosso caso aqui, sendo 3, eu vou repetir esse 3 vezes. É só fazer isso. Então, vai ficar 3 vezes 3 vezes 3. Essa é a definição dessa potenciação. E 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 3 é igual a 27. Muito bem. 27 é o resultado de 3 ao cubo, mas não é a nossa resposta. Infelizmente, mais uma opção já eliminada da nossa possibilidade de resposta, tá bom? A terceira operação que a gente vai ver aqui é o primorial. Os números primoriais, né, o primorial de um número, ele vai depender exclusivamente de um conjunto numérico muito específico, que eu vou listar aqui para vocês, tá? Chamado de números primos. E esses números você já deve ter ouvido falar na escola, né? A gente aprende no ensino fundamental, depois no ensino médio também. E eles são números que possuem apenas 2 divisores. Unicamente 2 e sempre 2, tá? Então vamos pensar o seguinte. Um número que sempre é divisível por ele mesmo e pelo número 1. Então tem que ter sempre 2. Por isso, justifica do número 1 não ser primo, porque o 1 é dividido por 1 e é divisível por ele mesmo, só que ele só tem um divisor. Então, a gente vai precisar ter 2 divisores. Então, no caso, os números primos são 2, 3, 5, 7. Parece que está seguindo todos os ímpares, né? Mas chega no 9, o 9 não é primo, porque o 9 é múltiplo de 3. Então, já dá para dividir por 3. Então, ele não é primo. O próximo primo depois do 7 é o 11. Depois o 13. O 15 também não é. Depois 17 e assim por diante, tá? Os números primos aqui são muito importantes. Poderia fazer até um vídeo para vocês sobre isso. Mas o que eles vão nos ajudar na resolução da alternativa letra C aqui? O 5 primorial, ele vai multiplicar todos os primos, que são esses números aqui, menores ou iguais ao 5. Então, eu vou ter que selecionar nessa lista todo número primo, né, nesse caso aqui, menor ou igual ao 5. Então, eu vou circular aqui o 5, ele é o próprio valor aqui, né? E todos os menores que ele, o 3 e o 2. Esses números que eu circulei são os números que vão compor a multiplicação desse resultado aqui. Então, vai ficar 5 vezes 3 vezes 2. E se a gente fizer essa continha, ó, 5 vezes 3 dá 15, perdão, e 15 vezes 2 é igual a 30. Muito bem, não é a nossa resposta também. E chegamos finalmente na última opção, 2 elevado à quarta potência, que também é uma potenciação. Assim como a gente fez alguns exemplos aqui, vamos ter que fazer agora com base 2 e expoente 4. Se a gente repetir esse processo, eu vou ter 4 fatores 2 na minha multiplicação. Então, vai ficar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que são 4 fatores 2. É isso que significa essa potenciação. E se a gente multiplicar, olha que interessante. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. E 8 vezes 2 é igual a 16. Portanto, 16, que é a nossa resposta correta, é também a nossa opção. A alternativa, então, letra D, é aquela que cabe aqui, né, juntamente com o nosso resultado, e essa daqui é a nossa resposta. Eu espero que você tenha acertado. Esse é o vídeo de hoje. Eu te vejo amanhã, porque tem vídeo novo todos os dias. Grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima.